E finalmente conseguimos tirar nossa conclusão acerca da massa autonivelante Quimimassa. Fizemos os testes fazem 15 dias aproximadamente que nós fizemos a aplicação dessa massa. Confesso que estava um tanto ansioso para que conseguíssemos chegar a esse momento de apresentarmos aqui o resultado final. Outros parceiros nossos aqui do canal também, profissionais, então consumidores, clientes nossos aqui também, arquitetos, parceiros, estavam aguardando também para poder ter um feedback sobre o produto. E como nós nos comprometemos a fazer as coisas com muita fidelidade, aguardamos aí uns 15 dias, não precisava aguardar todo esse tempo, mas aguardei por conta da correria no dia a dia, né, por conta de algumas dificuldades também, o tempo também não está muito bom esses dias, então para que a gente fizéssemos os testes numa temperatura boa, agradável mesmo, e vocês vão observar que eu fiz os testes de fato em situação extrema, aplicado na área externa como o fabricante permite. Eu fiz exatamente, levei ao limite conforme o fabricante autoriza que você aplique em situação externa, que para mim foi a coisa que mais me chamou a atenção nesse produto. Como eu já disse, nenhum dos outros produtos permite isso. Observem só, apliquei fora da minha casa, olha só, umedeci a calçada antes. Eu vou tentar narrar um pouquinho do que eu fiz para eu poder depois dizer, olha, o resultado foi esse aqui. Eu fiz exatamente como manda o manual. Exatamente. Como relatada a minha impressão no vídeo anterior sobre o material, fiquei extremamente impressionado quanto à construção da embalagem, especialmente do material. Vocês viram ali no começo do vídeo, onde eu estou tentando mostrar a embalagem de papelão. É um papelãozinho bem fininho, claro. Tem 3 camadas, 2 de papelão e um filme apenas de plástico bem frágilzinho por dentro, somente para impedir, para fazer um controle ali da fotossíntese, das trocas de temperatura. Então eu achei extremamente interessante a construção do material, isto porque todos os outros vêm embalados somente numa embalagem de plástico, aquele plástico mesmo, sabe? Extremamente resistente, que não permite uma boa ventilação do material, não deixa bem arejadinho, deixa sempre sufocado, podendo levar as matérias-primas, as partes ali nobres, especiais do produto a serem decantadas, a serem alteradas por conta dos fatores externos, temperatura especialmente. Imagina uma coisa presa dentro do plástico o tempo todo, um plástico 100% fechado mesmo, não tem nenhum um microfuro. Se tivesse, o produto até iria voar, né, iria escapar do saco. Então eu não gosto particularmente da construção dessas embalagens em geral, da maioria das massas. Então foi um ponto positivo que eu gostei muito, esse cuidado de permitir que o material fique arejado dentro do papelão e depois com apenas um filme de plástico para impedir que as micropartículas, nanopartículas voem, né? Voem. Você vai pegar o saco e ela fica voando. E esse filmezinho apenas de plástico que tem, ele tem uns cortezinhos ainda, que é exatamente para poder permitir que o ar que vai passar ali pelo papelão que entre lá para dentro também do material. Já como tem 2 barreiras de papelão, não tem como 2 barreiras de papelão e mais aquela barreira de plástico que, ainda que tenha uns pequenos furos, nanos furos, vai impedir com certeza de que você vai transportar o material e ele fique espirrando, né? Espirrando as nanopartículas do produto. Então é um ponto positivo, gostei bastante. Agora eu vou tentar falar um pouquinho aqui sobre o que nós fizemos. Isso aqui foi somente a minha impressão, cujo eu gostei muito mesmo do material por conta da construção em si. Agora vamos ver como que se comportou. Lembrando que não apliquei o primer, tá? O fabricante permite não aplicar o primer, seja no piso frio ou seja no contrapiso rústico. Essa massa aqui é a massa de regularização autonivelante. Eu fiz o teste apenas com essa massa, a massa de regularização. Aquela outra que é o contrapiso autonivelante, eu não cheguei a testar ela. Eu vou dar o meu feedback baseado nessa daqui, baseado nesse material aqui. Porque como ela você pode aplicar tanto no piso frio quanto no concreto, eu aproveitei para fazer os 2 testes num só produto. A outra massa autonivelante, o contrapiso autonivelante, que é outro material deles, é uma outra linha de massa, ela não permite se aplicar no piso frio. Por isso eu não apliquei ela, pressupondo de que esse material aqui, que é do mesmo fabricante, do mesmo nível, mesmo patamar, se esse material aqui permite aplicar nas 2 bases cimentícia e bases polidas, como piso frio, porcelanato, coisa do tipo, se ela permite aplicar nessas 2 superfícies, então a partir do princípio de que é o mesmo fabricante e as recomendações são basicamente as mesmas, nós temos a conclusão de que o resultado de uma será basicamente o da outra. Se eu pegar outra massa agora e aplicar no concreto,
que é onde é permitido, sem o prime, sem nada, vai dar o mesmo resultado. E como eu não vou poder aplicar ela no piso frio, não adiantaria eu aplicar as duas, não teria necessidade de eu aplicar as duas. No vídeo anterior eu fiz toda essa parte aqui de fazer a apresentação dos produtos, dizer o que eu fiz ali nos testes, como que eu apliquei, né? Eu utilizei ali 5,5 litros de água, apliquei 5 centímetros de massa ali, que é o máximo que o fabricante permite, mas talvez tenha pessoa que esteja chegando agora, então eu tenho que repetir algumas coisas aqui, para que a pessoa, eu não sei nem se quer colocar aqui o link para a pessoa achar outro vídeo lá, então para poder a pessoa não ficar totalmente perdida, eu apliquei 5 centímetros da massa nesse caixote que você está vendo ali, onde eu estou aplicando agora. Eu fiz um caixote ali de maneira estratégica que ficou 5 centímetros ali. Eu apliquei uma outra quantidadezinha ali no chão também, despejei o balde, deve ter ficado uns 3 milímetros ali no meio. E na ponta à direita ali é uma placa de piso frio novinha, é um piso frio novinho que nunca foi aplicado nenhum produto, nada. Tá zero mesmo, zero, tá virgem, né? Então, a partir daquele piso frio ali, nós vamos saber com fidelidade, porque ele tá novo, nunca foi aplicado nenhum produto, vamos saber com fidelidade se o produto vai ancorar ou se não vai. Por quê? Uma coisa é você aplicar qualquer produto que seja em cima de um piso que esteja limpinho, esteja isento de qualquer impregnação. Outra coisa é você aplicar em cima de um piso frio, onde já foi passado um monte de coisa, cera, aquelas coisas que o pessoal passa, e aí nós temos um problema. Nesse tipo de situação, você não deve entrar com nem sequer com prime, você deve entrar diretamente. Você deve fazer uma limpeza antes, a remoção das impregnações, porque ainda que você aplique o prime nessa situação, quando o produto é obrigatório você aplicar, nesse caso aqui o fabricante não obriga, quando é obrigatório você entrar com prime para aplicar a massa em cima do piso frio, você deve verificar a impregnação, o tanto de coisa que possa ter no piso. Se ele tiver contaminado, você deve descontaminar para aí você entrar com o sistema, porque senão você vai estar criando um sistema em cima de uma superfície da qual não está bem ancorada na base, uma superfície perigosa, é uma espécie de areia movediça, é um risco, porque aqueles produtos que foram aplicados ao longo do tempo, eles vão impedir que o seu sistema ancore diretamente na base original, que seria o piso frio. Portanto, muito cuidado com contaminações. Muito bem, pessoal, vocês estão vendo nesta imagem o estado real, a realidade cujo o produto foi submetido à situação extrema. Observem que está cheio de folhas aqui da árvore que nós temos aqui na calçada. O produto ficou exposto ao sol e à chuva. Aqui eu já havia passado a vassoura, varrido, tudo direitinho para fazer o vídeo, claro, mas ali vocês viram a realidade mesmo cujo produto foi submetido. Nós levamos ao extremo. Eu nunca vi isso, nenhuma massa autonivelante permite você aplicar fora de casa. E eu vou dizer para vocês que fiquei impressionado. Vocês vão ouvir o som real aqui da rua, que é carro do gás, um monte de coisa, porque eu quero que vocês escutem também eu fazendo os testes aí, batendo com martelo. Esses daqui são os testes comuns que os profissionais fazem, que os profissionais que sabem fazer fazem. São os testes que inclusive grandes empresas direcionam que sejam feitos. Uma escova de aço vai revelar muita coisa, e um martelinho cujo você bata com o grau 45, você bater ele no ângulo assim, meio inclinado. Vocês vão ver que eu levei ao extremo o produto, bati com força o martelo. É o teste necessário, é o suficiente. Vocês não vão ver subir nenhuma partícula de poeira quando eu passo a escova. Significa que o produto é muito forte. Ele tem uma consistência, né? Ele cria um corpo de fato muito forte, um MPa, uma capacidade de MPa muito alta. Isso ainda fazem uns 15 dias que eu apliquei. Com 28 dias ele vai ter 28 MPa. Neste exato momento vocês estão vendo algumas trincas que abriram na massa, e eu vou dizer para vocês que isso não é um problema, tá? Essas trincas elas abriram no trecho onde eu apliquei 5 centímetros. Isso não é um problema. Isso acontece inclusive com outras massas que eu trabalho, importada de alto padrão também. Acontece por conta de algumas razões ali, por conta do peso da massa, a umidade começa a evaporar e de repente aqui ou acolá pode ser que abra alguma microfissura que parece mais um fio de cabelo. Só que não é um problema, porque o que importa é que a massa esteja ancorada. Se você fizer os testes e a massa estiver ancorada, você não tem um problema. Essa fissura, ela acontece por conta de que perdeu umidade, de repente o material dilata, alguma coisa acontece. Aquela coisa da dilatação talvez, e nesse caso aqui especificamente, a massa transbordou bastante. Observem ali que transbordou. Eu fiz toda a barreira, mas a massa transborda porque ela é bem homogênea, ainda tem água nela, né?
Então ela vai escorrer por baixo ali. Conforme ela escorre, ela perde massa, olha só. Conforme ela escorreu, ela perdeu massa. O que acontece? Ela está em processo de secagem e ela está escorrendo por outro lado. Enquanto ela está em processo de secagem e está escorrendo ao mesmo tempo, ocorre que ela vai acabar criando algumas rugas, vai acabar abrindo alguma fissura, porque ela está perdendo corpo e secando ao mesmo tempo. Ela está perdendo umidade e tá secando ao mesmo tempo. Então, nesse caso especialmente, que esse canto da calçada aqui é bem descaído, tem uma inclinação muito grande aqui, que vocês podem ver que eu joguei a massa e ela parou somente em um dos cantos, senão o material não teria nem dado para mim fazer o teste, na verdade, porque são 20 kg de massa, mas que para você aplicar em 5 centímetros, basicamente a massa todinha ia para esse trecho aqui. Então, eu me limitei ali a deixar somente a extremidade final ali, que é onde está o paredão, com 5 centímetros, que no final das contas eu teria a conclusão que eu gostaria. Calma aí, gente, é que eu tô segurando o celular com a mão aqui e aí tá tremendo. Eu tava tentando mostrar pra vocês de perto exatamente o que eu queria que vocês vissem. Olhem só, o material aqui foi aplicado sem primer. E eu tô batendo com o martelo em 45 graus ali, no ângulo, virado, nos cantos da massa pra vocês verem. Observem só. A massa ficou de fato ancorada no chão, gente, sem primer. Eu apenas umedeci o solo, não deixei encharcado, umedeci conforme eles pedem bem, né? Claro, a gente sabe que tem que umedecer tudo. Não adianta umedecer somente aquele chapiscozinho, aquele barrufozinho de água. Você tem que umedecer bem. Não é molhar de mangueira, é umedecer de maneira que você perceba que o contrapiso vai ficar propenso a absorver o material. Eles vão se tornar uma só coisa. E observem só, gente, eu preciso já começar dizendo que a massa de fato funcionou sem o prime. Olha só, do jeito que eu tô batendo aí com a quina do martelo, sem o prime, sem nada, e ainda que tivesse prime, do jeito que eu tô batendo ali, se o produto não fosse de fato eficiente, ele teria não somente saído as nanopartículas, como você tá vendo aquela poeirinha branca lá, ele teria saído a placa por inteira. No que você bate o martelo ali, a placa, uma placazinha assim de 10 centímetros, 5 centímetros, teria se deslocado por inteira, porque ela não estaria ancorado. E o que você viu aí foi totalmente ao contrário, foi a massa saindo nanopartícula por nanopartícula, partícula por partícula. Isso significa que a massa e o contrapiso original de baixo, a base original, se formaram uma só coisa, um só corpo, se uniram de maneira que se tornaram uma só coisa. E isso é impressionante. Agora o que vocês vão ver eu fazendo o teste de ancoragem, o teste de fixação da massa de regularização autonivelante da Kimimasa em cima de um piso frio. Como que ele vai se comportar em cima de um piso frio sem primer? Observem, e eu tô aqui para falar a verdade, gente, eu não posso, né? Eu vou dizer o que é certo, porque aí a gente pode ajudar o fabricante a se atualizar, a rever algum conceito, a melhorar o produto, né? A gente vai falar o que for certo aqui, né? Quanto à trinca da massa lá, não é um problema em si, tá? Como eu estava dizendo, se você quer usar a massa como acabamento final e você aplicou 3 centímetros, mas você quer usar a massa como acabamento final, você vem depois com uma camadinha de 2 milímetros, 3 milímetros, o mínimo que o fabricante permitir, e aí você aplica por cima, pronto. Você já faz isso de modo programado. Olha, eu vou aplicar um contrapiso de 4 centímetros, você aplica 3,7 milímetros de massa no primeiro momento, você aplica 3,7 milímetros de massa no primeiro momento, sabendo que depois você vai aplicar mais 3 milímetros para chegar naqueles 4 centímetros. Ou seja, a possível fissura que abrir, por conta do peso, de tudo que eu já expliquei inicialmente, a possível fissura que abrir, você vai fechar, vai isolar, resolver o problema com uma aplicação leve depois por cima, tá? Isso eu já deixei claro que qualquer outra massa que nós já aplicamos em altas de espessura também, em alguns casos elas deixam essa micro fissura que mais parece um fio de cabelo, tá? Mas que não é um problema e o que importa é que ela esteja ancorada. Agora vamos tratar da ancoragem do produto em cima do piso frio. Vocês já devem ter percebido, quem tá dentro do negócio já percebeu. Para mim, né, eu tenho certeza, na verdade, obviamente, claramente, a massa não ancorou bem em cima do piso frio, tá? Observem que eu bati com o martelo ali, igualmente eu estou fazendo agora no concreto, olha só. Para não dizer, mas no concreto não foi batido na mesma posição, foi batido na posição contrária, não. Eu bati lá na posição, lá perto da parede, na direção daquela espátula vermelha, bati com a espátula inclinada para lá, porque era a posição que eu conseguiria mostrar com a câmera. E agora eu estou batendo de frente, vocês viram batendo de frente. Olha só, vocês viram eu escavando ali aquele cantinho e a massa saiu partícula por partícula, de modo que a parte de baixo da massa continua toda enraizada no concreto, ou seja, excelente, funcionou com perfeição.
Agora no piso frio, vocês viram eu fazendo a mesma coisa que eu fiz nesse cantinho que você tá vendo aí agora, tá vendo? Nesse cantinho eu bati com a espátula, com a talhadeira daqui pra lá, do mesmo jeito que eu bati no piso frio também. E vocês viram o piso frio soltar a massa por inteira. Como eu confesso que eu particularmente já imaginava que não ancoraria. E aí eu vou mostrar pra vocês, olha aqui. Aqui se trata de uma placa de piso frio com aquele prime chapiscante que a gente sempre apresenta aqui. Não é um prime líquido, tá? Isso aqui é um chapisco. Imagina um chapisco que o pedreiro faz na parede com cimento antes dele rebocar, porque senão o reboco também solta da parede se o cara não chapiscar. É a mesma coisa. O piso frio ele é muito liso, gente, ele é muito liso. E eu já suspeitava de que pra mim não funcionou, tá? Pra mim não funcionou. E aí o fabricante pode rever os conceitos dele, verificar se é isso mesmo, se de fato vai funcionar no piso frio. Se eu falei alguma coisa errada, eu não sei, eu vi aqui, as informações que eu vi aqui é que a massa é para ser aplicada em piso frio e que a massa não é obrigatório o prime. Olha só o chapisco, você tá vendo aí? As rugazinhas que tem, isso aqui é um chapisco que a gente faz quando a gente faz as nossas aplicações. Inclusive no vídeo anterior eu falei, ó gente, eu particularmente eu vou continuar aplicando o prime, mesmo que o fabricante não obrigue. Mas eu fiquei impressionado com o fato da ancoragem dela aqui no concreto. Talvez no concreto eu já não tenha essa necessidade de aplicar um prime com esse produto aqui, porque pelo que eu vi aqui, o meu fantasma foi eliminado, os meus fantasmas desapareceram. Agora no piso frio, gente, é muito delicado. E eu já suspeitava que de fato, no concreto eu já, né, como fabricante já garantia, eu falei, não, no concreto eu não tenho tanta dificuldade não, porque até as outras massas que a gente aplica, se você umedecer bem o chão, tiver todo um cuidado ali e tal, ela pode funcionar também, tá? Eu não aplico porque os fabricantes sempre dizem, aplica o prime, então eu não vou aplicar sem prime com as massas dos outros fabricantes, porque eu não estar descumprindo a regra, mas tem muita gente que aplica e funciona, sem prime, só umedece o chão. Então, no contrapiso original eu já esperava que de fato fosse funcionar, só que na verdade funcionou muito bem, melhor do que eu imaginei, ficou uma coisa só de fato. Já no piso frio vocês viram, e vocês viram as imagens aqui, gente, eu não tô alterando nada, eu fui muito fiel mesmo em tudo que eu fiz aqui, gente, um cuidado enorme. Eu sei trabalhar com a coisa, eu sei trabalhar fazem 10 anos, a maioria das coisas que você viu eu falar nos meus vídeos aqui, nem todas elas foram produto que eu absorvi, conhecimento que eu absorvi nos treinamentos que eu venho fazendo nos últimos anos, nem tudo que eu falo aqui é coisa que eu aprendi nos últimos anos fazendo treinamento. Na verdade, os treinamentos eles só se viram para poder, na maioria dos casos, confirmar tudo aquilo que eu já sabia por experiência própria, por natureza, somente de observar as coisas. E eu sou uma pessoa que eu gosto de observar as coisas e eu faço uma leitura das coisas, eu fico observando, eu faço uma leitura e eu tiro a minha própria conclusão. E como eu disse, a maioria das conclusões que eu tinha, que eu desenvolvi somente observando o que eu faço, analisando, eu sou meio autodidático, gente. Então tudo que eu já tinha desenvolvido ao longo do tempo, trabalhando por conta própria, e eu nunca pesquisei em YouTube, nada, eu não mexia com nada disso. A minha vida era só trabalho, tudo que eu sabia era fruto da experiência do dia a dia e de observar o que é feito, como se faz as coisas, o que pode ser feito para melhorar, pensar, usar a mente, né, pelo menos, né. Então tudo que eu aprendi ao longo de 10 anos de carreira, quase tudo foi autodidático praticamente. Quando eu fui fazer os treinamentos, eu fiquei impressionado que a maioria das coisas só ratificava o que eu já sabia. Então, gente, eu gostaria que vocês soubessem que mais do que treinamento e todo o conhecimento científico que nós temos disponível, às vezes é bom você usar o seu cérebro também. É importante você pensar, você se debruçar diante das coisas, pensar e falar, não, o que acontece, por quê, né? Tem que se perguntar. Vocês estão vendo aí que nesse momento eu já fiz a aplicação da cola acrílica, gente, é uma cola também de alta qualidade, tá? Mas não basta a cola ser boa e a massa não oferecer uma boa ancoragem, ou a textura exata para que a massa ancore. Esse é o meu problema com a maioria das massas autonivelantes, tá? Então vocês viram aí, eu fiz a aplicação, agora eu estou aguardando dar o taque. E aí eu queria deixar uma coisa aqui bem enfatizada, outra coisa que eu pensei acerca desse produto com relação à eficiência da ancoragem dele sem um prime. Sim, o produto ancorou no contrapiso com a eficiência absurda, absurda mesmo. Ancorou tão bem quanto aqueles produtos que a gente aplica o prime, ele ancorou tão bem quanto aqueles. Gostaria que vocês lembrassem que quando vocês viram passando a escova de aço aqui com força, não subiu uma partícula de poeira. Isso significa o quê? Significa que tem outros produtos que sobem, tá? Você vai aplicar massa nivelante e aí se você andar sem meia em cima dessa massa nivelante de muitos fabricantes, o seu pé fica todo branco. É material ruim, gente, material fraco, material de baixa qualidade. O que acontece? O produto tá frágil, ele tá esfarelando. E isso você aplicando a quantidade de água certinha, tudo certinha,
o que acontece? Eu vou dizer pra vocês, gente, eu vou dizer pra vocês, é produto ruim, e é por isso que você deve ter muito cuidado na hora de comprar massa autonivelante. Vocês viram a eficiência desse produto aqui? Eu passando a escova de aço e não subia uma partícula de poeira. E eu vou explicar pra vocês, gente, a conclusão que eu tenho pessoalmente, somente pensando em tudo que eu vi aqui, do porquê, como que o pessoal conseguiu atingir tamanha eficiência e dispensar o Prime oficialmente. O Prime está dispensado oficialmente para essa massa. O pessoal recomenda a aplicação sem Prime, e eu particularmente eu já aplicaria também sem um Prime numa obra minha, em cima do contrapiso. Eu aplicaria, fazendo toda a umidificação do chão corretamente, claro, fazendo a limpeza, umidificando ele direitinho, eu aplicaria tranquilamente, porque o que eu vi aqui foi impressionante. A massa, finalmente, no acabamento final dela ali, a textura final dela não soltou uma partícula de poeira, gente. Isso significa que o material é muito bem construído, bem homogêneo. Ele não vai ficar depois soltando aquela poeirinha, né, que vai impedir uma boa ancoragem da cola. Porque, gente, a partir do momento que você vê uma massa autonivelante que tá soltando poeira no final, tá errado. Não é para soltar, tem coisa errada. A massa autonivelante é para virar um aço no final. E essa daqui se tornou. E antes que eu me esqueça, por que que o pessoal conseguiu dispensar o Prime nessa massa? Eu cheguei à conclusão, gente, e eu vou explicar para vocês. Essa massa, ela vai uma quantidade de água razoável, tá? Uma quantidade de água até elevada, praticamente, levando em consideração com outras massas. Por exemplo, a massa importada que eu trabalho, o saco dela, o pacote, tem 25 kg. E a gente aplica, sabe quantos litros? 6 litros de água. Essa massa aqui, ela tem 20 kg e o fabricante permite você aplicar até 6 litros de água. A massa de regularização autonivelante. Você pode aplicar até 6 litros de água nessa massa aqui. A de regularização autonivelante. No contrapiso autonivelante você aplica uma quantidade menor. Se eu não me engano é 4 litros e 400 mililitros, né? É basicamente isso. Deixa eu ver aqui rapidinho no checklist aqui, só para não falar besteira. Exatamente. Quando for a massa que é aquela que tem o nome contrapiso autonivelante, é 4 litros a 4,6 mililitros, né? Então eu falei exatamente, eu estou conhecendo o produto agora, mas já mentalizei a quantidade de água de cada material. Então, observem só. A massa autonivelante, massa de regularização autonivelante do fabricante aqui, eles permitem aplicar até 6 litros de água. Você sabe o que é isso? 6 litros de água para 20 kg. E o outro fabricante que eu trabalho, ele aplica 6 litros de água para 25 kg. Ou seja, são 5 kg a mais de massa com muito menos água, se você for ver bem. Ou seja, a massa tem muito menos água e ela seca muito mais rápido. A outra massa, ela seca muito mais rápido, tá? Qualquer outra massa. Essa massa aqui, ela tem um tempo de secagem ali para você pisar por cima, trafegar, de 5 horas. Todas as outras, elas permitem você trafegar por cima dela ainda no mesmo dia que você aplicar, com muita facilidade e rapidez também. Inclusive essa importada que eu trabalho, a gente aplica ela agora, quando for 40 minutos depois, muitas das vezes eu estou andando por cima. O que significa? Que a umidade da outra massa, ela vai ser eliminada muito mais rápido. E isso não permite que aquela água que foi adicionada na massa, e juntamente com a umidificação que você fez do contrapiso ali e tal, né? Você barrufou o contrapiso bem ali. Aquela água que deveria estar presa ali por um tempo, que essas 5 horas desse fabricante aqui é muito interessante nesse sentido, porque aquela água que vai ficar presa por um tempo ali, sendo evaporada lentamente, eles não conseguiram acelerar a secagem dela igualmente os outros fabricantes, né? Quer dizer, a secagem deles não é igualmente a dos outros, não sei se de propósito, não sei qual a razão, ou se foi exatamente para eliminar o Prime. O fato dessa massa de regularização aqui autonivelante ter bastante água, e aí deve ter outras químicas ou algum segredo deles também, alguma coisa. Isso garante que aquela água que vai ficar presa ali por um bom tempo e o produto secando lentamente e não secagem rápida, acelerada como os outros, aquela água vai estar o tempo todo umedecendo o contrapiso. Aquela água presa na massa ali, 6 litros de água para 20 kg é bastante, é mais do que todos os outros fabricantes, tá? Então aquela água, aquele excesso de água que está ali, juntamente com a massa e outra, o detalhe é que a massa não fica esfarelando. É 6 litros de água, gente, você pode aplicar e a massa vai continuar forte, extremamente resistente. No final vocês viram passando uma escova de aço e a massa se torna um aço literalmente. Agora deixa eu concluir que eu estou tentando dizer que o fato de ter aquela quantidade de água na massa ali elevada e alguma tecnologia deles ali que garante que a massa vai continuar extremamente forte no final, isso significa que o contrapiso o concreto original vai estar sempre umedecido ali enquanto ela está secando, e aí eles vão se tornar uma só coisa, um só corpo.
É isso aqui que eu consegui enxergar, gente. O fato de ter água por um determinado tempo umedecendo o chão ali e o controle de eliminação dessa umidade, da secagem da massa não acelerada, esse controle desacelerado da massa, vai garantir que a massa que está em cima, superficial, e a massa e o contrapiso original embaixo, que muitas das vezes está até muito poroso, coisa do tipo, então por ele estar muito poroso e ter uma quantidade de água razoável nessa massa, aquela base original, o concreto de baixo, vai estar sendo permanentemente ali por um determinado tempo umidificado, vai estar sendo umedecida ali por um tempo, e aquela massa de cima vai penetrar no contrapiso original embaixo, vai enraizar e se tornar uma só coisa, que é o que vocês viram ali quando eu fiz os testes com o martelo na massa, no contrapiso que está no chão, na massa autonivelante, massa de regularização autonivelante que está no chão. Eles se transformaram numa só coisa. E eu confesso que é impressionante. O que eu vi é impressionante, gente. Eu tenho a impressão de que a massa sem o Prime aqui, ela ficou mais ancorado do que muito material que a gente aplica por aí, com Prime inclusive. Porque as marteladas que eu dei aqui, gente, batendo com talhadeira ali, batendo na diagonal, por baixo, escavando no pé da massa, escavando na raiz ali, a massa não soltou. Eu confesso que eu fiquei assustado. A massa de fato ancorou como eu talvez nunca tenha visto algo do tipo. É uma ancoragem excelente. No concreto. No piso frio eu disse que eu não gostei do resultado do piso frio. E eu sugiro que, se você for aplicar, que você aplique um primezinho. O fabricante deve ter também. Então veja se o fabricante fornece o prime dele também, para você trabalhar com a mesma tecnologia, que elas se comuniquem. Então eu particularmente eu não faço uma aplicação em cima de piso frio sem o Prime, eu não. Agora no concreto eu fiquei impressionado. Portanto, gente, essa foi a minha compreensão do fato deles dispensarem o Prime. A quantidade de água que vai estar ali o tempo todo ali durante 5 horas umedecendo, aquela água umedecendo ali, sendo absorvida para baixo e eliminada por cima também pela umidade relativa. Então, como tem bastante água, vai estar sendo absorvida ali no contrapiso original, vai manter o contrapiso original umedecido por um determinado tempo enquanto a massa não seca, e isso garante que ela vai se tornar uma só coisa, fazendo assim uma fusão entre aquele contrapiso superficial, essa massa autonivelante superficial, e o contrapiso original, porque a base vai estar o tempo todo umedecida enquanto ela não seca. Isso é fantástico, eu achei interessantíssimo isso. Mas também pode ser que essa adesão ao contrapiso tão bem feita assim, sem Prime, não se dê somente ao fator água. Pode ser que seja de fato alguma química, algum segredo deles, com certeza. Porque a outra massa, o contrapiso autonivelante em contrapartida, se essa daqui você pode colocar até 6 litros de água, o contrapiso autonivelante você vai utilizar 4 litros apenas praticamente, e 4 litros e 600 mililitros de água. Então talvez não se dê somente ao fator água, né? Essa quantidade de água, seja algum trabalho químico deles mesmo. Muito bacana, achei muito interessante. O que eu disse para vocês aqui é uma impressão que eu tenho, né? Quando eu digo que eu achei interessante, que pode ter algo a ver com esse excesso de água, o fato da água ficar ali umedecendo o contrapiso enquanto seca, e isso vai fazendo uma fusão. Pode ser que faça sentido, pode ser que não, sendo que a outra massa deles, eles utilizam apenas 4 litros de água, então com certeza tem mais coisa do que isso, né? Isso é o que eu consigo enxergar. Muito bem, pessoal, como eu não sou nenhum investigador nem nada, e o propósito desse vídeo aqui é tentar dizer se o produto funcionou ou não. Sim, o produto funcionou no contrapiso de concreto, o contrapiso rústico funcionou, inclusive funcionou em área externa, tá? Que isso para mim era uma das coisas mais fantásticas que eu queria investigar, né? Então funcionou na área externa, já fazem 15 dias que está exposto ao sol e chuva, trocas de temperatura violenta, sai do sol para o frio extremo. Então assim, e a massa está exatamente como a gente aplicou, perfeita, muito bacana. Então aqui fora deve ser aplicado no mínimo 5 milímetros, tá? Aqui fora eu despejei o balde aqui, não consigo garantir se tem 5 milímetros, eu sei que tem uma espessura bem generosa, mas como eu não vou usar profissionalmente, é somente para o teste, eu não tive o critério de, nesse trechinho que você está vendo aí agora, onde tem essa massa no chão, garantir que ficasse os 5 milímetros, porque senão eu teria que fazer uma parede daquela ali para poder parar a massa, porque a massa escorre, né? Então eu despejei o balde, porque o meu propósito era descobrir se a massa ia realmente fixar, se iria se comportar, ficar presa no chão ali, se não iria ter algum tipo de reação devido a estar no sol e na chuva exposto, né? E agora, pessoal, finalmente vai chegar em uma das partes que mais me interessa, que é saber
se a cola acrílica vai de fato ancorar do jeito que eu gostaria, do jeito que eu estou acostumado com os produtos importados que eu trabalho, porque é muita pouca massa que vai oferecer essa qualidade aqui de ancoragem. Então, é a minha grande preocupação e o desejo de investigar esse material, de dar uma pescrutada nesse material, seria exatamente isso, para eu descobrir se eu posso ter mais uma massa autonivelante que eu possa trabalhar, para eu poder revezar com a outra que eu trabalho. Se eu poderia ter mais algum outro material para dizer, não, esse aqui eu consigo trabalhar tranquilamente, é da minha confiança. Eram inicialmente 3 pontos que me chamou muita atenção. O fato de poder aplicar essa massa em área externa, que nenhuma das outras que eu conheço permite. Era o fato de você eliminar o Prime, mas também para mim não é a coisa mais importante, porque o Prime, gente, é tão baratinho e não vale a pena às vezes se arriscar, sabe? Então, para mim a coisa mais importante, na verdade, de fato, seria ver como é que ela se comporta em área externa e depois ver a ancoragem, porque para mim é o que mais importa aqui, na verdade, é a ancoragem. A área externa é muito raro alguém pedir pra gente fazer, né? Até hoje nós nunca fizemos porque não havia material do nosso conhecimento no mercado que pudesse ser aplicado, que fosse permitido. E agora nós temos um material aqui que de fato se comportou muito bem, como já falei, e depois era descobrir um outro material no mercado que eu não conhecia nenhum, não conheço nenhum além do que eu já trabalho, que eu pudesse confiar para poder trabalhar com pisos colados. A maioria das instalações de piso, gente, é piso colado, os pisos vinílicos. A maioria das instalações que a gente faz no dia a dia, das instalações, da venda, é o colado. Então a minha grande preocupação é com ele. O clicado, qualquer nivelante, desde que ela seja, que ela nivele pelo menos, você pode aplicar porque o piso vai ser clicado em cima, não tem importância a massa em si. Agora o colado é um produto muito específico, é muito delicado, porque o que vai garantir que o piso vai ficar ancorado ali é a qualidade da massa especialmente, e todos os outros cuidados, claro, né? A qualidade da massa e a cola, tudo na verdade, né? Mas a massa é fundamental, para mim é a coisa mais importante na verdade. Então eu fiz aqui a aplicação da cola, vocês viram aqui agora a foto mudar, né? A iluminação mudar. Eu apliquei a cola, aguardei por uns 12 minutos até a cola dar o taque ideal. Vocês vão ver eu fazendo o teste aí do taque. Vocês vão descobrir como saber a hora certa também de entrar com o piso. Se vocês repararam bem, quando a iluminação trocou ali, quando eu aplico a cola ela tá meio branca. Depois de um tempo ela vai ficando meio amarelada, tá? Já é um sinal de que tá chegando a hora. Ela vai mudando de cor. Mas o teste principal é isso aí. Você vai verificar com o dedo. Enquanto a cola estiver transferindo, igualmente você tá vendo no meu dedo aí, ela tá transferindo cola pro dedo ainda. Não é a hora. A hora exata de você entrar é quando ela não mais transferir cola. E isso dentro de um espaço aí de 10, 12 minutos, 15 no máximo, dependendo da variação da umidade relativa. Nesse momento é importante não ter pressa e não cair na tentação. Isso aqui eu já estou entrando em outros assuntos, gente, mas é que eu começo a falar de uma coisa. Aqui eu estou dando uma explicação para o profissional para ele não se apressar na hora de entrar com o piso. Você aplica a cola, espera ela dar o momento exato. Tudo isso vai comprometer a qualidade ou a falta dela na sua instalação. Vai comprometer a segurança ou não do seu piso. Lembre-se disso. Então aguarda a hora certa. Aplique cola numa quantidade onde você dê conta de sobrepor o piso, de revestir com o piso, de maneira que a cola não perca mais a eficiência dela, certo? E agora vocês vão ver. O que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, gente. Eu vou mostrar com muita clareza nesse vídeo aqui a maior dificuldade que eu tenho com a maioria das massas nivelantes para trabalhar com piso colado. A cola está no ponto certo e agora eu instalei o piso. E vocês vão ver nessa massa aqui se ela tem o que eu preciso, se ela entrega o que eu procuro ou não, que é a minha grande dificuldade com a maioria das massas, que inclusive me levou a trabalhar somente com material importado, caríssimo, que dificulta inclusive a venda às vezes, por conta desse cuidado aqui, por conta dessa eficiência da massa aqui, desse aspecto especificamente dessa massa da que eu trabalho, da importada que eu trabalho, cujo eu não acho em nenhuma outra. E aí quando o fabricante aqui entrou em contato comigo, eu falei, o cara é corajoso, o cara deve confiar no material dele, o cara garante o material, porque ele disse que acompanhava meus vídeos aqui, sabe que nós somos enjoados aqui, e nós estamos fazendo a coisa aqui, gente, com muita fidelidade, né, fazendo, porque a gente não tem o propósito de prejudicar ninguém. E é isso aqui, gente, que eu queria mostrar pra vocês, é isso aqui, ó, isso se trata de uma massa autonivelante de qualidade para piso colado, isso aqui, ó. Essa é uma massa autonivelante de qualidade. Observe só, isso aqui que eu vou explicar para vocês agora. Quando você coloca um piso vinílico no chão, após você aplicar a cola, ali no ato da instalação, e porventura você tem que arrancar uma peça porque você fez um corte ali no batente, o corte não ficou bom, você tem que trocar a peça e fazer outro, certo? Pelo menos eu faço isso. Se eu fiz um corte e não ficou bom, eu faço outro. Você colocou uma peça ali no meio do piso, você está instalando no meio do ambiente, normal, uma peça normal.
entrou, ela tá com uma pontinha machucada, você tem que arrancar a peça. E aí quem é profissional vai entender o que eu tô falando. Quando você coloca uma peça dessa nessas massas comuns, essas massas frágeis que não foram feitas para piso vinílico colado e o pessoal vende como se fosse, quando acontece uma dessas duas situações que eu citei aí, de um corte mal feito, de uma peça que entrou com defeito, que você tem que removê-la para poder substituí-la por uma peça nova, uma peça boa, aí é onde está o problema. Ela arranca toda aquela cola que está na massa. Como pode a cola da massa vir junto? Ela vem toda junto na peça. Não fica nada no chão, fica somente o chão umedecido por conta da umidade da cola. Fica somente o chão umedecido, a massa autonivelante. Ao contrário do que você acabou de ver aqui agora. Olha só, entrou uma peça com defeito, você vai arrancar a peça, vai continuar 100% da cola no chão, é só você colocar outra peça. Quando acontece da cola vir junto com a peça, eu falo, isso aqui é uma porcaria. Tá errado, atrapalha todo o trabalho do profissional, atrapalha todo o trabalho, você tem que aplicar a cola naquele trecho de novo, aguardar mais uns 10 minutos, ou seja, enquanto isso, o restante da cola tá secando. Eu faço isso pelo menos quando acontecia, mas tem gente que não faz, gente. Tem gente que já joga a peça por cima com o restinho velho de cola que sobrou ali, ou então passa a cola e em seguida já joga o piso em cima sem esperar ela dar o ponto certo. Então isso compromete diretamente a qualidade do serviço, o desempenho, o avanço da obra do profissional. Agora olha a qualidade disso aqui, gente. Olha só, olha a telha de aranha, olha só a ramificação de cola. A qualidade da ancoragem dessa cola no chão, a fixação, olha só, eu tô fazendo de propósito, descendo e subindo, eu tô fazendo força aí, tá? Porque ela tá bem colada, olha só, a telha de aranha, o visgo que isso tem, olha só, o visgo. Você já comeu jaca? Quando você come uma jaca, você sabe o que eu tô falando, o negócio gruda na mão que não sai, nem a pau, só sai depois de muito trabalho, limpando a mão com óleo, com areia, um monte de coisa, né? Se coloque você na pele de um profissional, se você é algum fabricante, algum representante aqui, algum fornecedor, alguém que tem contato com alguma dessas empresas fabricantes aí, se coloca você na posição de um profissional, o cara remover uma peça do meio do piso durante a instalação e ele ter que parar toda a instalação e o restante da cola de repente perder o tempo em aberto para o profissional colocar o piso, porque ele vai estar perdendo tempo com uma peça específica ali, ele vai ter que passar cola e esperar mais 10 minutos, ou seja, o restante da cola vai perder o tempo em aberto, vai cristalizar. O cara vai colocar o piso em cima e vai dar uma falsa sensação de colagem mentirosa que com o tempo o piso do cara vai levantar todinho, ou então até mesmo o fato de sua massa autonivelante não está permitindo uma boa fixação da cola, depois vai culminar no fato de que o piso não estando bem ancorado no chão, porque se a cola está saindo facilmente nesse momento, significa que ela não está bem ancorada no chão, tá? Então o que vai acontecer depois? Vai acontecer que o piso vai empenar todinho, vai acontecer vários efeitos no piso, ficar horrível, aqueles efeitos de igrejinha. Você vai olhar assim, vai ver o piso todo tremido, as pontas tudo levantadas, porque não está bem travado no chão. O que vai garantir que a melhor cola do mundo fique travada no chão é o fato dela estar enraizada na base. E se a massa não é boa, não adianta colocar a melhor cola do mundo. Ou seja, se você é um dos fornecedores, fabricante e estiver ouvindo isso aqui, preste atenção, veja o que pode melhorar nisso aí, porque eu não trabalho com nenhuma massa de vocês e eu não indico nenhuma massa. Eu não vou fazer vídeo aqui queimando os fabricantes que eu sei que não oferecem essa qualidade, porque não é o propósito, né? Jamais. A gente vai aqui exaltar somente o que é bom. Agora o fato é que inclusive os maiores fabricantes de massa aqui no país, os que dominam o mercado, que muita gente inclusive trabalha aí, talvez nunca tenha se atentado a isso, talvez o profissional não perceba, no estudo que ele faz, não observe, mas se você já se deparou com essa situação que eu relatei aqui, de você puxar uma peça desse jeito e a cola vir junto, significa que é uma porcaria. E por isso você tem problema nas suas obras, porque as obras que eu faço com material que eu selecionei depois de investigar, de perscrutar, de ir a fundo, nenhuma obra minha dá problema, graças a Deus. O piso, do jeito que eu deixo hoje, daqui a 5 anos, 10 anos, ele vai estar. Eu confesso pra vocês, gente, que durante um tempo eu pensei em parar em trabalhar com piso vinílico colado. Porque eu vi tanto problema na empresa que eu trabalhava, que inclusive eu parei, na verdade, quando eu prestava serviço, eu pegava só clicado. Eu pegava só piso clicado, porque a gente via tanto problema na empresa, tanto relato, e eu falava, meu Deus do céu, mas o que acontece? Por que dá tanto problema, né? E aí eu fui tentar estudar coisa. Eu não fazia piso colado quando eu prestava serviço nessas empresas. Eu não fazia, eu me limitava somente a fazer o clicado. Quer que eu faça o clicado? Eu faço. Colado eu não pegava, porque era tanto problema, gente, que eu falei, não. Eu não sei qual a explicação, porque eram bons profissionais que estavam fazendo o negócio, mas de repente o problema ele tá fora do nosso controle, não depende do profissional. E aí eu tive que me debruçar nisso aí, ir a fundo, tentar investigar e tentar achar a solução. E eu tenho certeza que eu achei. Para mim é a massa, a grande responsável é a massa.
E para vocês terem ideia, eu quando comecei o meu canal aqui, inclusive, eu comecei aqui não trabalhando com piso colado também. O meu objetivo aqui era mais piso clicado, raspagem de assoalho, piso de madeira, rodapé, essas coisas, aplicação de massa autonivelante em geral assim. Mas o piso colado em si eu tinha uma resistência em trabalhar porque eu não tinha achado a solução ainda. Foi aí que eu consegui introduzir no meu mercado aqui, nas minhas vendas para os meus clientes, aquele material que eu trabalho importado, alemão. E aí resolveu meus problemas, gente. Que coisa linda foi quando eu fiz a primeira instalação com aquele material caríssimo. O primeiro cliente potencial que ficou convencido aqui do que a gente diz aqui, que comprou o meu serviço. E aí eu apliquei a cola e depois eu puxei a peça assim de propósito. A peça não tinha defeito nenhum. Eu fiz um teste antes de fazer a instalação do piso. Mas eu já apliquei já confiante, porque o material é diferenciado, gente. Eu já conheci o material, né? E aí eu consegui fazer a primeira venda com aquele material dos meus sonhos. E aí quando eu coloquei a peça no chão, que eu puxei, que a peça saiu exatamente do jeito que você tá vendo aí, sabe? Com muita dificuldade assim, ó. E saiu desse jeito aqui, esse chiclete assim, ó. Quando eu vi desse jeito, falei que coisa linda. Essa obra tá há mais de 2 anos instalada lá e tá perfeito, tão perfeito quanto eu deixei no momento que eu instalei. Então, gente, é uma coisa mais linda do mundo. Você voltar no trabalho anos depois e o trabalho tá do jeito que você deixou. Coisa que poucos profissionais podem ter orgulho de dizer, infelizmente, e às vezes não é nem culpa do cara. Às vezes um pouquinho de boa vontade, de correr atrás, de tentar entender, de pensar. Talvez o cara tenha culpa em algum momento, né? Mas o grande responsável, na verdade, é os fabricantes dos produtos. Muito bem, gente, vamos finalizar por aqui. Somente dizer que eu fiquei muito feliz com a iniciativa do fabricante do produto. E dizer, gente, que quem coloca material em obra é profissional. Profissional que se preza, ele que coloca. Engenheiro, arquiteto. Eu conheço muita gente importantíssima aqui em São Paulo. Trabalho com gente poderosíssima, não tenha dúvida disso. Eu conheço, que inclusive eu conheço muita gente antes de eu entrar no canal aqui, né? Muito antes, porque eu já prestava serviço para grandes empresas e eu conheci muita gente poderosa no mercado, né? E eu sei muito bem que nas obras que esse pessoal atua, nas obras que eles são convidados a fazer parte, né? Eles escolhem a dedo os profissionais que eles colocam e os materiais a dedo, porque é profissional de qualidade, gente. Eles sabem o que é bom e o que não é. São profissionais de elite, são pessoas de outro nível, né? Então a gente tenta imitar esse pessoal, gente. Assim, eu não sou grande como eles, nada do tipo, mas eu tento caminhar ali nos passos deles mais ou menos. Eu sei que se a gente trabalhar com coisa boa, a gente vai ter bons resultados e a gente tem essa preocupação de estar sempre correndo atrás, de descobrir o que é funcional, o que não é. Então eu aprendi muita coisa também assim com os contatos que a gente tem, as pessoas potenciais, poderosas mesmo, pessoas que pensam no que fazem, que prezam o seu nome, que prezam sua reputação, sua paz, né? E eu descobri desde cedo que quem manda na obra, gente, é o profissional. O profissional que se preza, ele manda na obra. Então, nas minhas obras, gente, a gente só faz a coisa do jeito que a gente quer, do jeito que a gente acredita, porque nós conhecemos a coisa. Não adianta o cliente chegar e, né, não, vamos fazer com aquele produto, porque é mais barato, não sei o que, não, gente. A gente vai trabalhar com coisa boa, porque a gente não tá atrás de coisa barata, não. A gente tá atrás de fazer o que é certo, porque o barato às vezes é fazer caro. O barato às vezes é fazer caro, não tenha dúvida disso. Quando o barato não é fazer caro, o barato sai caro, não tenha dúvida disso, porque não dá, gente, não dá, não existe isso não. O que é bom tem valor mesmo, gente, o que é bom tem valor. Não existe. E o que não é bom não tem valor porque não é bom. As pessoas não investiram nisso. Não tem produto nobre, não tem matéria-prima nobre, não tem matéria-prima cara. São tudo coisas fabricadas em fundo de quintal. Você não pode comparar uma coisa de qualidade que tem um preço justo. O preço justo e por uma coisa qualquer. Não dá para comparar, gente. Então, se você é profissional, se você é um arquiteto, um engenheiro, consumidor final que está acompanhando a gente aqui, de repente não tem essa mentalidade e está tendo muito problema nas suas obras, reavalie. De repente pode ser que a gente esteja falando alguma coisa que faça sentido aqui, porque eu posso dizer, gente, que eu triunfo em paz. Eu caminho em paz, sabe? Eu deixo um rastro de paz e de sucesso por onde eu passo, porque eu tenho essa preocupação de oferecer o que há de bom para as pessoas, e as pessoas se sentem até dignas, né? Quando você oferece dignidade para a pessoa, quando você está preocupado em oferecer coisa boa para a pessoa, quando você tem preocupação com pós-obra, a pessoa se sente digna, a pessoa se sente bem tratada, cuidada, ela fala, o cara é diferenciado. Então, se você não tinha essa preocupação, é importante você de repente avaliar, porque pode ser que a gente tenha algum sentido do que eu estou falando, né? Muito bem, pessoal, vocês viram tudo que a gente fizemos, falamos sobre tudo aqui. O material em si, no geral, é excelente, tá? O material é excelente, só não funcionou para mim em cima do piso frio. Em cima do piso frio tem que passar o prime, para mim eu vou sempre passar o prime, talvez até em cima do concreto também, mas pelo que eu vi aqui de fato dispensa.
mas como eu tô acostumado e é uma coisinha baratinha, eu nas minhas obras, como sou eu que vendo a minha obra completa, para mim não custa nada colocar 2, 3 galãozinhos de Prime aí e gastar 800, 500 reais a mais de Prime, porque para quem tá fazendo uma compra com você, que tá chegando aí a 30, 20 mil reais, 40 mil reais, você investir em 2, 3 galãozinhos de Prime, se for preciso ali na obra, de acordo com o tamanho da obra, você ter esse cuidado não custa nada. Gente, eu faço de tudo para não ter problema. Então todo cuidado é pouco. No dia que eu consegui vender uma obra, que eu consegui introduzir esse material aqui, que eu nem sei onde eu compro aqui em São Paulo ainda, nada do tipo, esse material é daqui do sul do país, aqui em São Paulo eu nunca vi esse material. No dia que eu consegui fazer uma obra com esse material aqui, eu vou ver, aí eu vou decidir se eu coloco o Prime ou não. Eu muito provavelmente eu vou colocar o Prime, tá? Para mim não custa nada, eu tô acostumado já. Todo o seguro é pouco, como diz, né? O seguro morreu de velho. Para mim funcionou muito bem, tá? E o fabricante autoriza que aplique 100, aí fica a seu critério, o fabricante autoriza. Eu provei aqui para vocês que funcionou muito bem. Na verdade, os testes que eu fiz aqui tá muito claro, olha só. Quando eu bato aí, olha só, se não tivesse ancorado, ele desplacava, gente. Arrancava a placa aí de 5 centímetros quadrados, 10, abria uma trinca de fora, mas não. O material, além de ser extremamente resistente, está extremamente ancorado no chão, extremamente ancorado. Mas eu, por minha cabeça mesmo, por minha conta e risco, eu prefiro continuar aplicando, porque para mim, 500 reais, 800 que eu gastar dentro de uma venda de 30 mil reais, 40 mil reais, não é nada, gente, não é nada. Quando eu cobro o serviço dos meus clientes, eu cobro tudo dele, eu estou incluindo tudo, toda a segurança máxima, e não há nada que falte na obra que ele venha pagar. Quando eu vendo pro meu cliente, eu vendo a obra completa. Se tiver que usar 100 sacos de massa e eu errei na conta, eu tiver que usar mais 100, eu vou comprar do meu bolso. Se faltar 30 barras de rodapé e eu medir errado, e a partir do momento que eu disser, olha, a obra é minha, o serviço é meu, a obra é completa, não falta nada pro cliente, não vai faltar nada, e se faltar, ele sequer vai saber, porque ele não vai ser comunicado de nada. Então o serviço aqui, gente, é de outro mundo. Aqui você não vai ser informado em cima da hora que você precisa comprar isso, aquilo, ou depois de você fazer toda a venda, você vai informar um monte de coisa. Não, não existe isso não. A venda aqui é profissional, é humana, é humana. Aqui eu trato a pessoa com dignidade. Aqui a gente não sai enfiando as coisas goela abaixo, não. Ou você compra, não, não. Aqui é assim, se quer, quer. Se não quer, não quer. E é importante a gente deixar claro também que, porventura, você entrar em contato comigo, saiba que a gente não se baseia por orçamentos de terceiro. Nem me traga orçamento, tá? Não traga. Eu não dou a mínima para orçamento de terceiro. Aqui a gente vende serviço de qualidade, diferenciado, gente. Aqui você compra serviço exclusivo, não é serviço terceirizado não, que você vai comprar uma empresa qualquer aí, os caras vão mandar uma pessoa qualquer que bateu na porta hoje, pediu uma vaga de emprego, eles não tem quem trabalhe para eles, manda o cara lá sem saber se o cara sabe trabalhar ou não. Aqui não tem isso não, gente. Aqui é um trabalho de especialidade, e o que eu vou entregar para você é um trabalho diferenciado. Eu vou entregar segurança e paz e tranquilidade na sua obra, porque você vai sequestrar a minha vida durante o período em que eu estiver trabalhando para você. A minha vida vai pertencer a você praticamente, porque enquanto eu estiver no seu trabalho, a minha mente está somente no seu trabalho, e eu não penso em nada, eu não penso em nenhum outro trabalho além do seu. Eu não corro para poder acabar hoje, para entregar, para entrar em outra manhã, para pegar dinheiro, não. Calma, aqui a gente tem tranquilidade, aqui a gente vive um dia por vez, é assim que as coisas funcionam. Então, pessoal, muito obrigado a todos, que Deus os abençoe. Obrigado ao pessoal do grupo Kimi Massa aí pela confiança, muito obrigado. Eu fiz aqui o que eu acredito ser certo, tá? Eu não tentei prejudicar ninguém, e eu só tentei trabalhar em cima dos fatos, da verdade, porque isso é o mínimo que a gente deve fazer, né? Não dá para viver de outro jeito, é o mínimo que a gente deve fazer. Se a coisa é boa, a gente tem que falar, o que funciona a gente fala, o que não funciona a gente fala, tá? Praticamente todos os pontos positivos, somente em cima do piso frio que não funcionou. De resto, excelente, e eu fiquei impressionado. O que eu mais queria descobrir era se de fato a cola ia pegar em cima dessa massa, e pegou. Então, assim, e saibam também que esse produto é um produto diferenciado, tá? Com certeza ele tá um pouco à frente dos demais materiais aí, na tabela de preço, nos mercados, pode ter certeza, nas lojas. Se você for comparar com a outra massa comum por aí, com certeza, porque primeiro que ela oferece vários diferenciais, né? Aplicar em área externa, espessuras enormes de 5 centímetros, você fazer um contrapiso. Então não se trata de um material comum, tá? Então não queira comparar com material comum. Se trata de um material aqui também de fora de série, de outra natureza também. Não é uma massinha qualquer que você pode comparar, mas a do fabricante ali e tal é tanto. Não, não, calma aí, gente. A do fabricante lá não chega nem aos pés. Então tenha cuidado, não saia fazendo comparações, avalie as coisas direitinho, não saia colocando preço no produto dos outros. As pessoas sabem o quanto eles investem para fazer as coisas dele. Então, se você pode, você compra. Se você não pode, você fala assim, eu não posso, e obrigado, né? Quando eu me apresento, gente, dessa maneira aqui, isso significa que eu conheço o meu valor, gente. Eu conheço o meu valor.
E esse conhecimento do meu valor aqui, ele se dá ao fato de eu conhecer quem eu sou, conhecer quem é maior do que eu, que é Deus, e eu ter a compreensão de que todos, ter a consciência muito clara de que todo mundo é igual. Então não adianta pessoas poderosas tentar impressionar a gente, tentar sufocar a gente, intimidar, tentar barganhar com a gente, tentando assediar, pagar o que quer, por exemplo. Não, gente, eu tenho dificuldade demais. Mas quem provê o meu pão de cada dia é Deus, gente. Quem provê o meu pão de cada dia é Deus. E eu não me rendo. Eu não me rendo. Eu posso estar 15 dias em casa. Se a pessoa manda um serviço para mim e eu sei o quanto que eu devo cobrar dela, o quanto que eu vou conseguir ganhar dinheiro naquele problema, resolvendo o problema da pessoa, que é o mais importante, e eu tenho que ganhar com isso, se eu tiver 15 dias em casa, 20 dias, me arrastando, e a pessoa não pagar o que a gente acredita que merecemos, que é justo, pelo tamanho do problema que eu vou estar resolvendo para a pessoa, porque se trata do quanto que vai ser importante o meu trabalho na sua obra, gente. É disso que se trata. Você tem um problema enorme aí, você sabe resolver? Não. Você tem alguém melhor do que eu para resolver? Você tem alguém que vai resolver isso? Eu falo isso, gente, porque às vezes muitas pessoas chegam até mim, Marcos, 2 profissionais já passou aqui, 3 profissionais já passou e não resolveu. E direto chega gente assim. Eu já tô acostumado com isso durante anos, é assim, as pessoas chamam eu muitas das vezes quando ninguém mais resolve o problema. E aí, gente, eu vou lá e eu tenho que ganhar dinheiro, gente, porque eu sei resolver o problema, eu ganho dinheiro com isso. Se os outros que você pagou o que queria, eles não resolveram, porque não era capaz. Você vai pagar o que eu quero e eu vou resolver, porque eu sou capaz. E é assim que funciona as coisas, gente. Não é de outro jeito. É assim que funciona. Quantas vezes na vida você acha que você deve me contratar pra fazer um serviço pra você? Não vai ser muitas vezes não, gente. Talvez seja somente uma. E não porque você não vai gostar do meu trabalho, é porque eu vou fazer de uma vez só pra todas. Eu vou fazer de uma vez só por todas. Né? Quando você fica contratando o mesmo serviço várias vezes é porque deu errado, é porque não ficou bom. O meu serviço você contrata uma vez na vida, para sempre. É isso que eu digo, gente. Eu estou vendendo um trabalho definitivo, perpétuo praticamente. Eu não faço trabalho agora já programando para ele dar pau daqui a 3 meses para eu voltar e ganhar mais dinheiro seu, não. Eu faço o trabalho de uma vez só, definitivo. Então é isso, gente. Aqui é trabalho diferenciado, gente. Aqui é a compreensão de mundo que eu tenho que é diferenciada. Se trata da sua cosmovisão, quem você é, quem é maior do que você, a quem você bate continência. E é disso que se trata, gente. É disso que se trata. O meu trabalho é caro porque pra mim é caro fazer o meu trabalho. Meu trabalho é custoso. Eu não faço trabalho de qualquer jeito. Eu faço trabalho bem feito, gente. Eu faço trabalho bem feito. Eu não sei fazer de outro jeito. Se eu soubesse fazer de outro jeito, de qualquer jeito, o meu trabalho era mais barato. Mas eu não faço de qualquer jeito. Então eu tô procurando aqui por pessoas que pensem igualmente eu, a longo prazo. A minha mente ela não tá somente no aqui e agora. Eu penso a longo prazo. Eu penso a longo prazo. Eu faço as coisas agora, pensando na eternidade, a longo prazo. É por isso que eu digo pra você, gente, que a coisa é diferenciada. Os melhores profissionais que eu conheci até hoje, a mentalidade deles é parecida com a minha. São pessoas que se importam com as coisas, pessoas que dão valor às coisas, que valorizam o próximo, o ser humano, que respeita. Todos aqueles que trabalhou, inclusive comigo, então que eu conheci no dia a dia, que vivem a vida de qualquer jeito, pode ter certeza de que o trabalho deles é de qualquer jeito. E o resto é de qualquer jeito também. Porque tudo isso, antes da gente executar o trabalho, a gente tem que primeiro tomar uma decisão na mente. E se a sua mente não se importa sequer para a sua vida pessoal, para o seu interior, você não se importa em arrumar a sua vida, a bagunça que você vive mentalmente, se sua vida é bagunçada, como é que você vai se importar pro outro se você não consegue sequer resolver os seus problemas interiores primeiro? Então, eu acredito muito nisso. Então, fiquem com Deus. Muito obrigado. Um abraço ao pessoal do grupo Kimi Massa. Fiquem com Deus. Um abraço a todos, pessoal.